Recentemente eu li essa obra, Teologias Contemporâneas, de Stalin Greens e Ed Milley. Essa obra foi publicada em 2011 pelas edições Vida Nova e em língua inglesa em 1989. Ela traz aproximadamente 272 páginas e conta com 13 capítulos e um apêndice, sendo que o apêndice é escrito pelo teólogo e filósofo brasileiro Jonas Madureira e trata sobre o evangelicalismo, enfocando o teólogo Carl Henry, considerado por Billy Graham um dos maiores teólogos que trata acerca do evangelicalismo. Nós vamos encontrar alguns dos principais teólogos do século XX sendo abordados nessa obra, tais como Karl Barth, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, os irmãos Niebuhr, Gustave Gutierrez, Rosemary, que desenvolveu a teologia da experiência feminina, dentre outros autores. O primeiro capítulo da obra apresenta Karl Barth, o qual é considerado como o fundador da neo-ortodoxia. Depois nós vamos encontrar no capítulo 2, falando sobre os irmãos Niebuhr, que é claro a influência da filosofia pragmática em sua teologia, que é denominado realismo cristão pelos autores dessa obra. No capítulo 3 será abordado sobre a mitologia, numa perspectiva do teólogo Rudolf Bultmann, que tratou sobre a desmitologização em uma de suas obras, Teologia do Novo Testamento. No capítulo 4, nós vamos encontrar falando sobre Paul Tillich, teólogo esse que também sofreu forte influência das filosofias e, de maneira peculiar, ele enfatiza a transcendência de Deus, ficando assim sua teologia denominada de Deus além de Deus. Vamos encontrar no capítulo 5, falando sobre o cristianismo arreligioso, do pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, o qual resistiu ao nazismo. Capítulo 6, vamos encontrar a morte de Deus, que trata sobre as ideias dos teólogos Wilhelm Hamilton e Thomas Waltzer. Nesse capítulo vai apresentar qual é a concepção da morte de Deus, de que maneira eles compreendem que Deus está morto. No capítulo 7, a teologia do processo, de John Cobb Jr. Essa teologia ela mostra que tudo ainda está em processo, nada é acabado. Então Deus ainda está construindo o mundo, tendo a cooperação dos seres humanos. Então tudo é um processo. Deus ele não sabe o futuro por completo, ele não tem a consciência, a sua onisciência de todas as coisas, pois tudo ainda está sendo desenvolvido. Capítulo 8, a esperança em meio ao sofrimento, de Jürgen Moltmann. Nesse ponto, nós vemos uma ênfase na escatologia, pois Moltmann ele vai trazer para dentro da teologia a escatologia, tendo em vista que havia um certo distanciamento de alguns teólogos nessa época acerca da escatologia, mas mesmo assim nós vamos encontrar algumas dificuldades na sua compreensão de escatologia. No capítulo 9, vamos encontrar a razão e a esperança, de Wolfgang Pannenberg. Aqui esse teólogo ele vai mostrar a importância da razão dentro da teologia, do conhecimento dos fatos, e o Wolfgang Pannenberg foi um dos professores de Wilhelm Lane Craig. No capítulo 10, vemos a praxis libertadora, de Gustavo Gutierrez, um teólogo peruano que influenciou bastante a produção da teologia da libertação na América Latina. E aqui, especificamente no Brasil, nós temos um dos proponentes chamado Leonardo Boff. Então, é uma teologia que é bastante influente, inclusive nos meios acadêmicos e principalmente católicos. O capítulo 11 trata sobre a teologia da experiência feminina, de Rosemary Cote. Nesse quesito aqui, ela vai abordar
a questão de que a teologia tradicional ou feita nos moldes tradicionais é uma teologia de base patriarcalista, é uma teologia que despreza as mulheres. Então ela vai trazer as ideias feministas para dentro dessa teologia. O capítulo de número 12 fala sobre a teologia global de John Icke, e o capítulo 13 conclui com a teologia em uma era pós-liberal de George Lindbergh. E fechando com um apêndice, o qual eu já havia falado, nós vimos os escritos de Jonas Madureira falando sobre o evangelicalismo engajado. Essa obra ela é importante porque ela contextualiza o desenvolvimento de cada um desses teólogos sobre sua teologia, mostrando que as suas ideias elas foram desenvolvidas em conexão com o contexto que eles viviam, com as influências das filosofias de sua época, das ideias psicológicas, das ideias da história, das ideias da ciência, mostrando que havia uma conexão entre o que eles pensavam e o mundo em sua volta. Por isso que o autor dessa obra, Stalin Gries e Ed Milly, eles procuram deixar claro alguns pontos positivos que esses teólogos eles trouxeram para dentro da teologia de modo geral, mas também tecem algumas críticas a esses autores, mostrando as suas limitações dentro da teologia. É um livro que eu recomendo a leitura, pois esclarece de maneira clara, né, as ideias desses teólogos, e principalmente para quem não tem tanto contato com as teologias desenvolvidas no século XX, é importante para se ter maior entendimento sobre outras teologias, outros modos de fazer teologia. E aqui também deixa claro que fazer teologia implica em uma limitação humana, né? Que os teólogos eles estão, de certa maneira, vinculados à sua época, até porque são seres humanos. Uma outra coisinha que eu achei como um ponto negativo dessa obra é que, apesar dele procurar deixar claras as ideias dos autores, às vezes não fica tão evidente quando ele traz algumas críticas sobre determinado autor. A exemplo, Karl Barth. Não é tão claro algumas ideias que o autor aborda sobre Karl Barth, mas vale a pena a leitura. Eu indico quem quiser fazer a leitura de teologias contemporâneas, vale a pena principalmente para ampliar o seu leque de conhecimento. Então, que Deus vos abençoe.